Olá, ponto de vista saúde está começando. A Organização Mundial de Saúde se preocupa com a resistência bacteriana e infecções hospitalares de bactérias super resistentes a antibióticos. E a razão principal é o uso desnecessário e indiscriminado de antibióticos. A indústria farmacêutica não se preocupa em fazer novos antibióticos, porque geralmente as infecções são doenças mais de pessoas menos favorecidas. Não tem interesse, tem interesse em fabricação de medicamentos para doenças crônicas. E essa Organização Mundial de Saúde alerta para que daqui 5 anos, se não forem tomadas medidas nesse sentido, o número de infecções hospitalares em todos os países será muito grande. Automedicação e efeitos colaterais. Automedicação, tomar remédio sem prescrição médica e principalmente aumentar a dose do medicamento quando supostamente o paciente não está melhorando. É outro grande risco, inclusive com o alerta da Anvisa da semana passada. Sal. Saiu agora uma notícia na internet, né? Aquelas notícias que eles mandam, né, de milagres que algumas coisas fazem. E agora é a vez do sal para prevenir a gripe H1N1. É um verdadeiro absurdo sobre a suposição de que o sal inativaria o vírus. Medicina, ela lida com provas, né? Crendices só fazem mal para as pessoas. A única forma de prevenção dessa gripe H1N1 é lavagem de mãos, não ter contato com coisa contaminada, por exemplo, papel. Quando for espirrar ou tossir, para que não se transmita o vírus para outra pessoa, é conveniente ou tampar com a mão, se a mão não tiver bem limpa, fazer isso aqui com o braço, para que o vírus não se espalhe e atinja outras pessoas com aquelas consequências danosas do ponto de vista epidemiológico. E a poliomielite, depois de muito tempo, a poliomielite voltou de novo. Isso significa que há necessidade contínua de prevenções. Está dando no Paquistão, na Índia, em alguns outros países. Felizmente não chegou aqui ao Brasil, porque as pessoas suscetíveis, elas foram vacinadas. Essa campanha que pode se elogiar ao Ministério da Saúde. E saiu agora no Neurology, que é a revista Neurologia da Academia Americana de Reumatologia, que o preparo cardiorrespiratório, ele melhora a função cognitiva nas pessoas de média idade, 45, 46 anos, que começaram a fazer exercício com 25 anos. É um trabalho muito bem feito e realmente o cérebro precisa de oxigênio, né? Para conversar sobre isso, principalmente aspectos de neurologia, está comigo aqui hoje o Dr. Emerson Milhorim, que é médico neurologista da UFTM. Bom dia, Emerson. Bom dia, doutor Hamid. Obrigado pelo convite. Como é que você vê, Emerson, esse problema de irrigação do sistema nervoso? O cérebro vive de oxigênio. E quando há obstrução, evidentemente, não vai oxigênio. O coração tem muito sangue, né? O cérebro precisa do coração. O coração é operário, eles dizem. É o operário que mais trabalha no mundo. Mas é comandado pelo cérebro. Então existe uma inter-relação muito grande. Como é que está hoje o estado atual desses distúrbios relativos à cognição? Quer dizer, como é que está isso hoje? Por exemplo, vamos falar aí do Alzheimer.
Bem, a questão do Alzheimer, primeiro, antes de falar do Alzheimer, né, a gente precisa falar em termos de demência. Demência é a palavra que engloba a perda definitivamente, inexoravelmente progressiva das funções cognitivas. Memória, aprendizado, julgamento de situações, planejamento e posterior execução de tarefas ou respostas, né? Manejo econômico, cuidado pessoal, tudo isso a gente pode incluir dentro de um termo chamado cognição. E a demência é a perda inexoravelmente, quer dizer, definitivamente progressiva dessas funções cognitivas. O Alzheimer responde por algo em torno de 60% a 65% das demências. Existe uma tendência genética claramente definida, que praticamente não salta gerações, isso assusta todos nós, mas isso repercute em mais ou menos 10% dos casos, definitivamente, Alzheimer. 10% tem uma causa genética. Seria, além da causa, uma transmissão com uma hereditariedade marcante. Vertical, vertical não no sentido mãe-filho, mas no sentido de que o bisavô, o avô, o pai, o filho, posteriormente o neto. Isso assusta. Mais ou menos 10% das doenças, das demências, definitivamente tipo Alzheimer, tem essa característica. Normalmente ela vem mais agressiva e vem precoce. Para nossa sorte, né? Pelo menos por um certo alento, mais ou menos 90% dos casos de demência por doença de Alzheimer são genéticos, mas eles saltam gerações, eles são esporádicos dentro de uma árvore genealógica. E muito se fala, muito se especula. Há pouco tempo, por exemplo, a todos os eventos que a gente tem a oportunidade de ir, hoje menos até, incrivelmente menos, mas falou-se demais em terapia com células-tronco. Na verdade, muitas pessoas perguntam isso para nós, né? No nosso consultório, encontros informais, etc. Mas não há rigorosamente coisa alguma de concreto na terapia com células-tronco para a doença de Alzheimer. Mas mesmo porque a utilização de célula-tronco ainda é experimental. Perfeito. Mas a propósito, pode ter às vezes alguma relação. Agora, a recente experiência com ratos, em que se injetava sangue de ratos ou camundongos mais novos para os mais velhos melhoravam, né? E provavelmente aí não seria uma célula-tronco dessa que, aspas, que nós conhecemos, deve ser oxigênio, provavelmente. Algum fator, né? Um fator conhecido ou desconhecido, talvez até mesmo conhecido, né, Dr. Hamid? A ciência tem muito disso, né? A ciência às vezes caminha favoravelmente, lógico, com alguns acasos, né? Eventualmente isso pode acontecer, mas obviamente uma das doenças mais pesquisadas do mundo. E é bom que seja assim, porque por exemplo, a expectativa de vida da população brasileira subiu nos últimos 25 anos, né? E com isso nós temos um contingente de pessoas na terceira idade bem maior do que tínhamos até então. Sendo o Alzheimer uma doença não apenas, mas na sua quase totalidade vinculada ao envelhecimento, então nós vamos ver proporcionalmente um número muito maior de casos. Não apenas proporcionalmente, mas em números absolutos também. E num país subdesenvolvido como o nosso, o custo disso é exorbitante. E é uma doença que ainda plenamente incurável, e as terapias são paliativas. O curso natural da doença de Alzheimer melhorou muito. Ô Emerson, desculpa aqui a interrupção. Quero aproveitar a palavra paliativo. Isso significa que esses medicamentos receitados com esse fim, eles têm uma eficácia muito pequena. Vem melhorando, mas ainda é uma eficácia pequena. É uma eficácia pequena. Perfeito. Vamos dizer, segundo eu vi, a eficácia é de 30%. É um bom número. 30%. Possível, eu creio. Agora, nesse mecanismo de demência, o Alzheimer, do ponto de vista bioquímico, ele é um pouco diferente. Porque Sim. depósito de amiloide
do amiloide. Perfeito. E as outras, os outros tipos, as classificações, seriam por deficiência vascular. Sim. Por aterosclerose. Exato. Existe, inclusive, né? Agora a gente, voltando à discussão que o senhor propôs, existe a demência vascular, que basicamente pode acontecer de forma crônica por aterosclerose das artérias carótidas, né? Da circulação intracraniana, intracerebral, de uma forma mais crônica. Pode acontecer por múltiplas isquemias ou múltiplas microisquemias, que o cérebro, por neuroplasticidade, ele consegue ir assimilando, até que num determinado momento a demência se instala. E normalmente é uma demência que, mesmo as medicações paliativas, né, que na verdade mudaram a história natural do Alzheimer. O paciente com Alzheimer hoje, ele vive mais tempo e vive melhor, não há dúvida, com as medicações mais recentes. Mas não foge muito do número que o senhor colocou. Pois é, o Emerson, qual é o mecanismo de ação dessas doenças? Já que o amiloide, o depósito de amiloide é porque parece com amido, que tem açúcar. Isso é depositado nos vasos e não se sabe por que ele se deposita. Esse é um outro problema. Exato. Problema etiológico. Então aqui, esse trabalho publicado no Neurology, né, tem outro trabalho publicado no British Journal, revista britânica de medicina, epidemiológico, num N muito grande, de 350 mil pessoas, por exemplo, 60%, 70% das pessoas que faziam essa proposta de exercício aeróbico estavam protegidas contra e caíam nos 30 que eu falei. Inclusive, o acidente vascular cerebral também, há uma prevenção também, sem dúvida, 65%. Ou seja, a conclusão que você faria, que você já fez, é que é importante levar sangue, por isso que eu fiz na introdução. Perfeito. O cérebro tem que ter. Sim. E, como o senhor propõe, como o artigo diz, não há nada melhor que exercício aeróbico. E alguns outros pontos, se o senhor me permite. Por exemplo, obesidade e o seu consequente estresse oxidativo, a relação direta com a aterosclerose e, consequentemente, depósito, obstrução de carótidas da circulação, redução do aporte sanguíneo, consequentemente, da oxigenação cerebral. Então, o sedentarismo e a obesidade são fatores pró-demência, enquanto o exercício aeróbico, o controle ponderal, o controle de peso, manter o cérebro funcionante, vale para o cérebro o que vale para a musculatura, para uma articulação, que é a lei do uso e do desuso. Quer dizer que você está recomendando a leitura? Sem dúvida. Como é que chama aquela palavra cruzada? Aspas, né? Sim. Leitura, manter a memória. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas existe algum trabalho científico analisando pessoas que leem muito e outras que não leem, para chegar a essa conclusão? Eu sei que o corpo, a mente é igual ao corpo, ela precisa de exercício. Mas, no sentido científico, existe algum trabalho epidemiológico comparativo? Na verdade, existe controvérsia. Controvérsia. Existe controvérsia. Mas, aliás, a controvérsia, ela faz parte da medicina. É o que move, né? É a controvérsia. Sim. Nesse caso, a controvérsia aparentemente, e isso já apareceu em inúmeros estudos, mas ainda, eu uso a palavra aparentemente, não foi conclusivo. Mas algumas pessoas com doença de Alzheimer, com nível cultural alto, ou pelo menos mais alto, e que se mantêm ou tentam se manter ativas intelectualmente, culturalmente, por um tempo mais longo, os scores de demência, ou seja, né, o grau de demência, podemos chamar assim, ele fica reduzido, ele fica em níveis aceitáveis, apesar da doença já instalada, por muito mais tempo. O ponto de controvérsia é: isso tem algum efeito neuroprotetor? Parece que sim. Ou pessoas com nível cultural mais alto
conseguem, apesar da demência, entre aspas, disfarçar e se manter executivo, né, mantendo funções executivas por um tempo maior, pela bagagem já adquirida ao longo da vida? Essa pergunta ainda não tem resposta. Quer dizer que a leitura, ela cria algum mecanismo de plasticidade neuronal? Sem dúvida. O Prêmio Nobel de Medicina de 2000 foi dado a um austríaco, radicado nos Estados Unidos, Dr. Erich Kandel. Os alunos de medicina, de fisiologia, estudam, né? Existe o livro, existe a versão resumida, existe o compêndio de neurofisiologia e comportamento do Dr. Kandel. Ele usou a lesma do mar, que é um molusco, com um sistema nervoso de mais ou menos 25 mil ou 2.500, me permita a falha de memória, mas é um sistema nervoso de acesso muito fácil. Esse 2.500, o que é que você quer falar com ele? Neurônios. Neurônios. Então, a microscopia, o acesso é muito fácil. Certo. E ele teve o cuidado, ao longo de vários anos, de estabelecer tarefas para esse animal. Tipo, labirinto, buscava comida, labirinto, estímulo negativo, labirinto, estímulo positivo, labirinto, alimento. E esse modelo animal, ao final do ciclo de vida, ele era dissecado. E ele observou que o número de neurônios... aumentava? Não. Diminuía? Não. Se mantinha mais ou menos constante, ou constante, vamos colocar constante. Mas o número de sinapses aumentava muito. Até bom explicar o que é sinapse. Sinapse é elemento de ligação entre... a conexão entre neurônios. Bom, o Darwin, eu acho que foi importante você citar isso. O Darwin já sabia da inteligência das lesmas quando começou a estudar a evolução. E ficou provado por A mais B que as lesmas são inteligentes. Quer dizer que ela tem uma inteligência, ele fez até uma experiência, que aqui não é o caso de ficar falando, né, a teoria de Darwin, mas que a teoria da evolução é inconfundível, né, é altamente baseada na ciência, que as pesquisas dele, e daí que ele supôs que o homem é um produto da evolução. Mas, Emerson, vamos continuar essa conversa aqui muito interessante. Daqui um pouco, daqui na segunda etapa, deixando no ar a seguinte pergunta. Já que você falou que, e é amplamente conhecido, que o cérebro vive de circulação de sangue mais intensa, os vasodilatadores que existem por aí têm algum efeito benéfico ou é placebo? Placebo é água com açúcar. Vamos me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos logo em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o neurologista Emerson Milhorim. E ficou no ar aqui a pergunta, Milhorim. Já que, do ponto de vista de função cerebral, o oxigênio, já há centenas, talvez 2, 3 centenas de anos, se sabe que ele é necessário, nós falamos aqui. Agora, eu te pergunto, esses vasodilatadores, aspas, causam algum aumento de oxigênio ou são placebos? Água com açúcar. Qual é a sua resposta? Eu diria que são placebos. Não há um vasodilatador cerebral que tenha eficácia comprovada. Inclusive, a gente tem que pensar também em um outro ponto, na verdade contrário. O uso de vasodilatadores, por exemplo, se o senhor me permite um leve desvio, para crises vestibulares, as populares crises labirínticas, né? O uso de vasodilatadores para essas condições, ele é eficaz. Mas há que ser feito com muito cuidado. Os vasodilatadores de uma classe mais antiga, como flunarizina, sinarizina, né, eles usados, principalmente a partir de determinada idade, com uma frequência e por um tempo prolongado, eles geram sintomas que nós chamamos de impregnação, deixa a pessoa
em um quadro motor de restrição, rigidez e tremor que lembra a doença de Parkinson. Então, não, vamos para o pessoal aqui entender. Você falou que elas funcionariam para problemas de labirintite. Sim. Mas realmente funcionam? Funciona. Nessa finalidade, a gente pode considerar uma eficácia. Quer dizer que o otorrino, quando receita, ele está com plena certeza de que vai melhorar? Ah, sim. Mas existe evidência científica. Existe evidência científica? Existem trabalhos que mostram o benefício, principalmente na crise, principalmente na fase aguda, né? É o que eles chamam, os otorrinos, os colegas da otorrino chamam de resgate, né, da função labiríntica, da função vestibular. Realmente funciona, mas voltando à nossa questão. É o tempo e a dose. Tempo e dose e escolha da medicação. Existem medicações hoje que são eficazes para resgate da função labiríntica, né, para tirar da labirintite, entre aspas, que são menos tóxicas, né, impregnam menos, deixam a pessoa com menos tremor, menos rigidez, ou até não deixam, né, enquanto outros, eficazes para esta finalidade de crise labiríntica, tem que ser usado por tempo curto, sob pena dessa impregnação, rigidez, tremor, face sem expressão, né? Lembra uma pessoa com Parkinson acinético, né? Mas para a função cognitiva, para a irrigação cerebral, não. Quer dizer que não funciona como antigamente, não. Toma isso, fez Neovas, não sei o quê. Exato. Né? Isso ficou em voga há muito tempo. Não há. Não usamos mais. Não usa mais. Não usa mais. Agora, me vem aqui também uma outra interrogação no ar. As labirintites têm inúmeras causas. Perfeito. Ela funcionaria para aquelas em que há uma diminuição da irrigação do labirinto? Perfeito. Basicamente isso. Que é vascularizado? Sim. Vascularizado e uma região da cabeça onde a circulação se o senhor me permite, as artérias carótidas, elas são tubulações, né, de alta pressão. Enquanto a região da mastoide, a região do ouvido interno, onde se situam os órgãos, né, popularmente chamados de labirintos, os aparelhos vestibulares, eles recebem circulação pela artéria labiríntica, que é um ramo da circulação vertebral, da circulação posterior da cabeça. Artéria vertebral. Fina, tortuosa. Lembrando que a vertebral, né, no campo do senhor, ela passa pelos processos transversos das vértebras, sujeita a tortuosidade, deformidades da própria coluna vertebral. Então é uma área de irrigação, em tese, mais difícil. Então, o componente vascular das labirintites pode melhorar com esse tipo de substância e acredita-se, talvez um otorrino tenha mais propriedade em dizer, uma função também estabilizadora, né, da membrana labiríntica. Mas daí, Emerson, um indivíduo que tem uma doença degenerativa do disco cervical, essa palavra bico de papagaio é a consequência disso. Agora, o nome da doença é discopatia degenerativa crônica, e que não pode ser confundida com hérnia. Quer dizer, o indivíduo ter essas alterações com a artéria vertebral provavelmente íntegra, não pode se dizer que aquela causa dela é decorrente da coluna cervical. Não pode. Não. Porque isso gera uma intervenção desnecessária às vezes. Ah, com certeza. Não. Ô Emerson, você falou em Parkinson, eu lembrei agora que dores às vezes nas mãos, né, nas juntas, sem processo inflamatório, muitas vezes diagnosticadas como doença reumática, na realidade é um começo de Parkinson, porque a musculatura fica rígida. Você tem observado isso? Sim, a gente observa. Dr. Hamid, alguns pacientes, uma coisa que eu aprendi, né, aqui na nossa UFTM, aprendi na minha residência, na USP em Ribeirão. Eu gosto muito de ver o paciente se levantar, quando possível, sempre que possível, eu gosto de ver o paciente se levantar, caminhar. Eu gosto de sempre, além de ser um ato gentil, educado,
que ele aperte a minha mão. Às vezes, a dor deriva do seguinte: devido à rigidez e consequente dificuldade na movimentação, o esforço muscular é maior, a articulação também, se me permite, num termo simples, ela é forçada, consequentemente haverá dor muscular e articular, não por processo inflamatório. Pois é, esse é o diagnóstico diferencial. Sim. Quer dizer, o diagnóstico, porque isso é perigoso, né? Exatamente. O indivíduo ter Parkinson e ficar sendo tratado de osteoartrose, osteoartrite de mãos, etc, etc. Quando ao exame das mãos também, agora vice-versa, você faz o diagnóstico com aperto de mão, né? E nós fazemos o diagnóstico apertando. É verdade. Pressionando a junta. E às vezes isso pode ocorrer na coluna vertebral, em outros locais. Exatamente. Agora, em relação ao Parkinson, como é que está o estado atual do tratamento? O tratamento do Parkinson, ele evoluiu bastante. Por exemplo, hoje nós temos pacientes com doença de Parkinson com 16, 18 anos de evolução da doença, às vezes mais, que permanecem ativos. Mas na verdade o Parkinson permanece incurável. Ao longo de alguns anos de evolução da doença, todos vão usar o tratamento clássico para o Parkinson, que é a levodopa. Todo paciente parkinsoniano usará essa substância. Levodopa. Levodopa. É inevitável. Agora, esse dopa aí, que é dopamina. Então há uma deficiência de dopamina? Exato. Mas a causa do Parkinson é a deficiência. E por que há essa deficiência, Emerson? Existe o Parkinson clássico, a doença de Parkinson, a deficiência de dopamina na substância negra, né, ou substância nigra, e suas conexões com gânglios da base e cerebelo, ela é de natureza degenerativa. Não se sabe exatamente o que ativa o gene e a deflagra. Mas existem, entre aspas, parkinsonismos, ou arremedos de Parkinson, simulacros de Parkinson, causados, por exemplo, por medicação indevida. Vasodilatadores. Exato. Neurolépticos. Pois é, mas esse do vasodilatador, agora... Isquemias. Pois é, mas fica no ar aí... no início você falou que haveria indicação do vasodilatador para a labirintite. Sim. Então, ao se usar vasodilatador nisso, levaria ao parkinsonismo, que não é doença de Parkinson. É um Parkinson, entre aspas, medicamentoso. Iatrogênico, por que não? Iatrogênico. Bom, a conclusão que estou raciocinando aqui é que tem que escolher muito bem qual é o vasodilatador, né? Por exemplo, nós tivemos um placebão aí, que era o ginkgo biloba. Sim. Ele está no seu grupo positivo ou negativo? Alguns pacientes se beneficiam dele em labirintopatia aguda. E ele tem um poder de impregnação muito baixo. Quase não se usa, mas existem ainda. É um ou outro caso, até Exato. placebo também, né? Por que não? Né? 30% do efeito é placebo, né? Mas, Dr. Hamid, a questão então é o seguinte: deriva da escolha da medicação, da dose da medicação e, se a opção for por vasodilatação, usar pelo menor tempo possível. Né? E sempre lembrar da questão da idiosincrasia. Cada pessoa tem um padrão de resposta. Menor tempo possível, né? Menor tempo possível. Hipócrates já falava. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Na dose, sem dúvida. Excesso de remédio pode ser veneno. Com certeza. Mas também, se não for a dose adequada, aí que entra a ciência. Né? Baseada em evidências. Aliás, você chegou a uma palavra aqui que nós já falamos muito. Medicina precisa ter prova. Precisa evidência. O que é evidência segundo Descartes? É aquilo que salta aos olhos e que eu não tenho a menor oportunidade de duvidar. O Descartes é o pai do método científico. Essas crendices por aí, de jornal, né? Internet. Dr. Google, o fulano de tal, um cientista alemão, falou que o sal inibe
a proliferação do vírus H1N1. Então, quer dizer, a vacina não vale nada. Aqui o pessoal coloca nas narinas sal, etc. Esse é o problema da medicina. Isso é um perigo. É o problema da medicina, é o diz que disse, né? Sem prova. Sim, esse tipo de senso comum, doutor, ele é complicado. Por exemplo, na minha área, no meu consultório, onde a gente estiver conversando com o paciente, até informalmente, o que acontece? As pessoas temem. Claro, existem as exceções, mas assim, o senso comum diz que as pessoas devem temer o medicamento neurológico, o medicamento psiquiátrico, né? Mas, por exemplo, as pessoas usam analgésicos indiscriminadamente. Por falar nisso, isso ninguém se preocupa. A dor de cabeça, que nós conversamos aqui várias vezes sobre isso. Essa dor de cabeça resistente, muito remédio faz mal. Você tomar indiscriminadamente. Por que motivo? Qual é a explicação do remédio tomado continuadamente? Tem aí esses analgésicos comuns aí, tem um até famoso, né, que todo mundo toma. Ô Emerson, por que ele faz mal? Ele teria alguma toxicidade sobre o sistema nervoso ou vascular? Na verdade, existe uma região no tronco cerebral, na substância reticular do tronco cerebral, né, que é nos núcleos da ráfide mediana do tronco. Existe, né, na reumatologia isso também é muito estudado, existe um sistema de autocontrole da dor. Seria um sistema, entre aspas, opioide endógeno. Opioide, quer dizer, é um remédio semelhante ao ópio, que é o melhor analgésico que existe. E eu lembrei de um fato aqui, em relação a isso, mas que não vai extrapolar. Então, o opioide endógeno é o que é secretado, seria uma endorfina. Uma endorfina. E o uso contínuo ou muito frequente de analgésicos vai anulando gradualmente esse sistema. Vai competindo. Exato. E acaba por sobrepor. Aí, durante um tempo, enquanto esse analgésico tem algum efeito, a pessoa se alivia. Mas a causa básica da dor não é trabalhada. Então a dor se mantém, aquele analgésico perde o efeito, ela troca em um mais potente, posteriormente em um mais potente, posteriormente em um mais potente. Eu brinco que gera-se um feedback negativo, um feedback positivo ou um efeito bola de neve. Então, existe até uma entidade nosológica que é a cefaleia crônica por abuso de analgésicos. Cefaleia crônica por abuso de analgésicos. Exato. E toda vez que o indivíduo tem que recorrer em dose maior. E a dor vai crescendo junto. Emerson, qual é o mecanismo de interrupção, de quebrar esse elo? Tirar, porque se tirar, existe a chama síndrome de abstinência. Exato. Não sei se no caso aqui, nós temos outros casos. Perfeito. Então, como é que faz para quebrar, para o indivíduo? De forma geral, quando a questão do analgésico está muito em voga, a gente usa temporariamente um tipo de analgésico, mas não é um contrassenso, que são os triptanos, por curto período, que são analgésicos específicos para a cefaleia. Por exemplo, não o nome comercial, qual é o sumatriptano, o naratriptano, combinados também por curto período com anti-inflamatórios. Deixa eu te perguntar aqui, esses aí que você falou, são derivados do ergo? Não, é uma classe à parte. Uma classe à parte. Uma classe à parte. E eles são úteis porque a pessoa quebra a sequência do analgésico comum. Então nós podemos usar esses triptanos, associado ou não. Muitas vezes eu uso puramente o anti-inflamatório. Porque o mecanismo de uma cefaleia crônica, na verdade, Dr. Hamid, seja ela tensional, mecanismo de dor muscular, dor em fáscias, né? Por tensão contínua sobre o couro cabeludo, na verdade é uma dor externa ao crânio, na verdade, né? Mas é uma cefaleia, é um mecanismo de cascata, é um evento inflamatório. A enxaqueca é um evento inflamatório vascular. Eu acho que, Emerson, você tocou num assunto muito importante do anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele também é analgésico. Por exemplo, eu vou citar o nome científico, o diclofenaco. Ele tem uma ação
na substância reticular. Isso foi provado cientificamente. Na substância reticular aqui em cima, né? Além disso, ele funciona em cólicas renais. Então, não é só anti-inflamatório. Em outras situações de processo inflamatório, esse mecanismo auxiliar é espetacular, porque além de inibir a inflamação, ele alivia a dor. Agora, existe muito mito sobre anti-inflamatório, mas hoje é neurologia, né? Mas eu queria... Ô Emerson, você já viu algum caso de ansiedade e depressão ser decorrente de algum fator vascular, quer dizer, uma vasculite, é um processo inflamatório do vaso, da artéria principalmente, é uma arterite. Você já viu? Eu tive a oportunidade de ver poucos casos, mas já vi pessoas com depressão, até mesmo depressão grave, e na verdade o que prevalecia, além do quadro depressivo, seriam delírios. A gente poderia classificar como um sintoma até psicótico derivado da vasculite. Sim, já vi e é real, né? Agora, existe também, saindo um pouquinho da vasculite, existe, por exemplo, AVCs, isquemias cerebrais, que afetam o lobo frontal. Existe uma depressão reativa pós-AVC que é de difícil manejo. Sei. Também vascular. Vascular. É que existe uma doença chamada arterite Takayasu, ou doença sem pulso. Até esse diagnóstico é muito importante fazê-lo, porque é a prevenção. Nós já falamos aqui, aferiu a pressão arterial de um lado, tem que aferir de outro. Se houver uma diferença de 20 milímetros, tem que pesquisar a arterite Takayasu, que também compromete os vasos oculares. E, quer dizer, processo vascular e as vasculites são inúmeras. Qual é a fronteira entre o neurologista e o reumatologista? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Emerson Melhorim e eu estava aqui discutindo com ele, conversando até no intervalo, a relação muito íntima entre a reumatologia e a neurologia e outras especialidades. Porque ao contrário do que se pensava, que doenças reumáticas eram apenas nas articulações, com os últimos 20 anos ficou provado que não. Que há comprometimento do tecido conjuntivo. O tecido é o que liga as células e ele está presente no corpo inteiro. E as vasculites é um território do neurologista e do reumatologista. E como é que é esse esquema aí, da sua parte? Eu diria, vou dizer, professor, que na verdade eu não diria uma área ou outra área. Claro, existem as áreas de especialidade, de expertise, né? Mas, por exemplo, nesse caso em tela, uma vasculite, é trabalho conjunto, não tem um viés de análise neurológica e um viés de análise reumatológica. Aliás, são conjuntos, não interessa a ambos. Aliás, desculpe aqui essa interrupção sua para você concluir depois. É que o médico, ele não pode ser um médico de uma área estanque. Ele tem que conhecer as fronteiras da medicina, porque o corpo humano está interligado. E principalmente nessa situação, né, de doenças vasculares. Por exemplo, você ia falando numa aí, qual que seria? Arterite temporal. Então, essa arterite temporal é uma doença curiosa, porque ela pode começar com o queixo aqui, entendeu?
com problema no queixo, claudicação, você vai mastigar, falha. Vamos explicar depois por quê. Pode ter uma cegueira temporária. Exato. E dor? A dor. Vamos deixar o resto. Como é que é a dor? Ela é considerada uma dor, raríssimo que ela ocorra bilateralmente. Normalmente ela é uma dor unilateral. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Vamos mostrar. Na região, daí o nome, arterite temporal ou arterite de células gigantes, né? Região temporal. Então a região lateral da órbita. Das têmporas aqui, das do careca aqui. Eu ainda não cheguei lá, mas acredito que seja até visível, né? A gente vê, por exemplo, aqui as artérias temporais superficiais. Né? E é muito interessante que pode começar com a claudicação da mandíbula, que o senhor citou, com alterações visuais ou por dor, muita dor. E é muito interessante que o diagnóstico, às vezes, sempre tirado da história clínica, e às vezes a palpação da artéria, ela se encontra endurecida, nodular, e um exame simples, como o VHS, por exemplo, praticamente dá o diagnóstico. Você tocou numa área aqui, né? VHS, quer dizer, velocidade de hemossedimentação, um exame baratinho, muito barato, há 100 anos ele é usado, é um marcador de inflamação, quer dizer que tem processo inflamatório. Só que tem uma coisa, ele tem que ser processado na primeira meia hora depois de retirar o sangue do corpo. Porque se ficar na geladeira lá ou de qualquer outra forma, então, ele é um exame muito barato, não precisa de exames caros. Ele, junto com os sintomas que o Dr. Emerson falou, ele faz o diagnóstico de arterite de temporal, que depois é confirmada pelo oftalmologista. Fundo de olho, oftalmologista. Você vê que não existe área, fronteira, não existe separada. Nesse caso, em caso de dúvida, o diagnóstico decisivo vem pelo cirurgião vascular, que faz uma pequena biópsia do tecido arterial. E aí nós fechamos. Esse é o problema, a biópsia. Né? Existe hoje, não sei se nós temos aqui, o ultrassom com 15 MHz, que também é capaz de fazer o diagnóstico. Mas se o indivíduo tiver na carótida, já há uma alteração vascular na carótida, já pode chegar com todos esses dados, né, fazer o diagnóstico de arterite de células gigantes ou temporal. Por falar nisso, quem a teve historicamente uma arterite temporal foi o São Paulo, nas eras longínquas do começo do cristianismo. Teve um terremoto no Oriente Médio, entre Damasco e Beirute, e ele ficou cego temporariamente e no outro dia voltou a enxergar. Então, o primeiro laço histórico que se tem, né, dessa chamada arterite de células gigantes, ou amaurose fugaz, que é o nome, outro nome, decorre de alterações às vezes, né, porque esse terremoto ele tinha acho que 8 graus na escala Richter, com grande liberação de energia. Então esse é um desafio, viu, Emerson? O diagnóstico das vasculites do sistema nervoso. Nós temos inúmeras outras, né, vasculites que, se o diagnóstico não for feito precocemente, né, no caso aí, Emerson, só para, estamos chegando aqui mais ou menos ao fim do programa, e a epilepsia? Como é que anda hoje? Como é que nós podemos definir pequeno mal e grande mal? Atualmente, aliás, esse nome é um pouco incorreto. Pequeno mal fica parecendo mal, né? Mas mal de quê, né? Na verdade, esses nomes, né? O pequeno mal e o grande mal, na verdade, vem da medicina francesa, que, ao contrário da tendência americana, é muito baseada na observação, na história clínica, né? Hoje, a francesa. A medicina francesa,
muito empírica, né? Muito interessante, baseada na conversa, na entrevista clínica, baseada no exame físico, né? Enquanto a medicina americana, né? Claro que isso tem o seu lugar também, mas é uma medicina de menos conversa e mais exame complementar. Não, mas no sentido aí, acho que mais pesquisa, né? Também, não há dúvida. É prova cabal. Com certeza. Embora eu dê razão, primeiro, para o exame físico e a história. E história clínica. Porque os franceses aí estão empatados. Ok. Mas referente à pergunta, hoje em dia raciocina-se em termos de classificação padrão internacional das crises epiléticas. O que era chamado pequeno mal, vou reproduzir aqui, seria a crise de ausência. Ausência em crianças, adolescentes, adultos jovens, que basicamente seriam alguns segundos de perda de contato com o meio e uma expressão alheia. Você quer falar um apagão? Pronto, acabei de ter uma. Você acabou de ter um apagão entãozinho? Exato. Crise de ausência. Não é aquele da CEMIG, não? Não é aquele. É de duas... Não é um blackout. Dura segundos. Isso antigamente era chamado pequeno mal. Hoje tem crise chama-se crise de ausência e se subdivide em ausência com automatismos orais. Ausência deve também ser diferenciada, até mesmo alguns colegas ainda chamam, né, de ausência um evento de epilepsia muito mais sério, que são as crises de lobo temporal sem queda. São as chamadas crises parciais. E morder a língua faz parte também, né? Da convulsão em si. Da convulsão do grande mal. Do grande mal. A gente poderia colocar, né, para os nossos telespectadores o seguinte, que toda convulsão que se repete é epilepsia. Enquanto existem pessoas seriamente epiléticas que nunca tiveram uma convulsão. Elas têm ausências e crises parciais que provocam acidentes, sai do ar um pouco. Sai do ar às vezes por minutos, com grande confusão mental. Nesse aspecto ainda, qual é o valor real do eletroencefalograma? Qual é a sua opinião sobre isso? Eletroencefalograma, Dr. Hamid, em geral. Para investigação de epilepsia, para investigação da possibilidade de epilepsia, o diagnóstico do tipo de crise epilética, o que vai remeter diretamente à escolha correta do tipo de droga antiepilética, o eletro é fundamental. É fundamental para isso. Para isso. E para outras situações. Cefaleia. Mas você acha que realmente... Distúrbio de aprendizado, ele não serve para nada. Então, peraí. Quando é que ele não serve para nada? Porque para que serve você já falou. Ok. Então, quando é que ele não serve para nada? Ou seja, não há necessidade de fazê-lo. Se há puramente uma queixa de dor de cabeça, cefaleia pura, o eletroencefalograma não precisa ser realizado. Uma criança com transtorno de aprendizagem, déficit de atenção, etc., o eletro, na maioria das vezes, também não acrescenta. Por outro lado, avaliação de prognóstico em coma. Paciente grave, paciente comatoso. O eletro nos dá uma ideia atual do nível de consciência e, claro, não de forma precisa, mas permite estabelecer pelo menos uma avaliação de prognóstico. Mas para epilepsia, síncopes e diagnóstico diferencial, o eletro é mandatório. O síncope que você fala aqui é desmaio. Desmaio. É um nome, medicina tem uns nomes meio complicados, né? Sim. Síncope e tal, mas faz parte. O Emerson, e agora a enxaqueca? Essa é um processo doloroso, mais prevalente em mulheres. Exato. E aí eu vou acrescentar, por que os derivados do ergo é o centeio, né? Exato. É um vasoconstritor. Sim. Quer dizer, existe um paradoxo aí. A enxaqueca, existe uma vasodilatação, quer dizer, o vaso aumenta.
que hipoteticamente seria benéfico, mas aquele é maléfico. Sim. Na verdade, a crise de enxaqueca, né, de migrânia, né, a gente chama popularmente de enxaqueca, na verdade, ela tem um primeiro evento que dura alguns minutos, que é de vasoconstricção. Começa com vasoconstrição? Exato. Por isso o ergo é interessante. O remédio ergotamínico. Na segunda fase? Na primeira fase, porque sendo vasodilatador, ele preveniria ou combateria, desde que tomado imediatamente ao se iniciar a crise, porque ele evita aquela vasoconstricção ou ameniza a vasoconstricção inicial. O que acontece é que o vaso se contrai por algum tempo, mas por mecanismos de autorregulação, o cérebro não pode ficar sem receber oxigênio através do sangue, é a única forma do oxigênio chegar. Então, a própria circulação e a autorregulação fará com que haja uma vasodilatação dentro de poucos minutos. Essa vasodilatação gera edema na parede do vaso e a passagem do sangue por esse vaso é extremamente dolorosa. Então, na verdade, não há o paradoxo. É porque o primeiro evento da crise migranosa é constrictor. Certo. Aí o ergotamínico nos interessa. Mas esse é o primeiro evento, mas a aura não o precede? A aura corresponde à vasoconstricção. Vamos explicar o que é a aura. Porque a aura dá a impressão de coisa de santo e tal. Exato. Aura é um prenúncio... Prenúncio de que vai ter. Um prenúncio da crise de enxaqueca. Ela pode durar, por definição, de 5 a 60 minutos. Alguns autores falam 120. Mas 120 minutos de aura? Exato. Porque a aura pode continuar a partir do momento que a dor propriamente dita já começou. Mas como é que o paciente sabe o que é aura? Por que ela tem esse nome de aura? Fica alguma coisa rodando igual de santo, não? Existem vários tipos de aura. Existe a aura visual, muito comum. Moscas volantes, brilhos, perda parcial do campo visual, amaurose ou cegueira transitória em um dos olhos, escurecimento visual, distorção da imagem. Dentro de alguns minutos, esses sintomas que são assustadores desaparecem ou se atenuam bastante. Mas a dor começa. Esse seria por falta de irrigação. Exato. Corresponde aos primeiros minutos, às vezes um pouco mais tempo, né? Claro. De vasoconstricção. Às vezes a aura é vertiginosa e muitas vezes ocorre na forma de formigamentos. Ou tudo junto, o que seria assustador. Só para terminar aqui, você tem 10 segundos. Por que isso se repete? Quer dizer, por que a enxaqueca ela é recalcitrante? Quer dizer, ela vai e volta e não larga da pessoa. Sim. Relação com o estado emocional, sim ou não e por quê? 10 segundos. Forte relação com o estado emocional, mas ela sempre tende a voltar porque ela é hereditária. Hereditária? Hereditária. Mas às vezes passa uma geração, não tem duas, mas vai lá na frente. Pode acontecer, mas existe uma hereditariedade marcante. Quer dizer que a genética, e para terminar, ficou provado que o ser humano tem um genoma 95% coincidente com o do chimpanzé. Até o próximo ponto de vista, medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Muito obrigado aqui, Emerson, pela Eu que agradeço, doutor Ramiro, a oportunidade. Muito obrigado. Até lá, então. Até quinta-feira que vem. Ponto de vista medicina. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.